Bom, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu vou começar falando do primeiro livro que eu li em ser alto, todos os livros que eu já li, que é o Meditações de Marco Aurélio. Primeiramente, por que eu escolhi esse livro? Porque basicamente eu tava numa época que eu tava vendo muito estoicismo, porque eu acho muito legal esse conceito de que a felicidade vem do seu controle sobre as suas opiniões sobre as coisas. Porque meio que isso de estar a escolha de ser feliz em praticamente todas as situações. Bem, na verdade, os estoicos não procuram a felicidade, procuram a apatia, mas não é correto falar isso. E por coincidência do destino, eu fui ler esse livro bem numa época muito difícil na minha vida, o que fez eu realmente ver que é realmente possível ser feliz em qualquer situação. Realmente o estoicismo, pelo menos quando eu li o Meditações de Marco Aurélio, eu vi que realmente a felicidade está totalmente no seu controle. Não realmente a felicidade, mas a paz de espírito, a apatia. Naquela época eu tinha só o conhecimento de estoicismo de Instagram, de YouTube, ou seja, só a ética, e é uma ética bem ruim, porque tipo, é muito resumida a ética dos canais de YouTube e também do Instagram. Na verdade, o Instagram é só a frase e efeito, né? Enfim. Mas uma coisa que eu vi naquele livro, que ele falava muito sobre natureza, sobre a vontade condutora universal. Uma coisa que eu não sabia exatamente o que ele queria saber, tipo, do que ele tava falando, que eu não sabia o que ele tava falando. Aí eu fui procurar saber, né? Aí que eu vi que eu era muito ignorante perante o estoicismo, porque eu só conhecia uma ética muito ruim, muito, tipo, resumida do estoicismo. Daí eu vi que o estoicismo, na verdade, é muito mais amplo que isto. Porque além de ter que previamente, o estoicismo é dividido em dois tempos, três tempos. O grego, o intermediário e o romano. Então, tipo. Então, o estoicismo é muito mais amplo do que simplesmente frase e efeito Instagram. E realmente é uma escola de vida. Você pega isso e você pode, tipo, ser um estoico em praticamente qualquer coisa. Na verdade, essa é a ideia, porque o Epicteto foi um escravo e o Marco Aurélio foi um imperador romano. Realmente é uma coisa de vida. Você pode ser um estoico na vida toda. Mas falando agora do livro em si. Bom, primeiramente o Marco Aurélio é muito reflexivo, porque e também ele é muito incisivo nas suas ações. Porque para pensar, ele escreveu esse livro durante uma queda. E ele o que mais se preocupava não é a queda em si, mas os seus atos e as pessoas também que incomodavam ele, porque ele reclama muitas pessoas lá. E tipo, tem algumas coisas que ele sempre repete, tipo, não ter medo da morte, fazer as suas ações serem conformes à lei, a lei não, a vontade com tutor universal. Tipo, tem algumas coisas que ele se repete, mas tem umas coisas que é o que pega no livro, né? Que ele é muito pessoal, é muito, tipo, humano, muito humano. Porque é uma coisa que, tipo, todo mundo passa. Seja por. Uma coisa que até hoje eu fico me lembrando, que ele escreveu sobre que não é pra querer ter fama, porque tu quis se adiantar depois da morte. E tem outros argumentos também. Eu acho muito engraçado que ele é um imperador de Roma, mas ele é. Os problemas dele é tão humanos, tipo. Qualquer um tem aqueles problemas que ele teve. E olha que ele tava em Quer, e ele tava com tanta Quer, que ele. Inclusive, o Marco Aurélio, nem de ser filósofo, né? E imperador, enfim, ele é surrista e também estrategista militar. E provavelmente ele também é outra coisa, outras coisas, só que eu não sei, porque eu não fui tão a fundo pra saber o que ele foi durante a vida dele toda. Mas esse é um livro que abre muito a mente, porque ele mostra-me realmente que, tipo, o sofrimento vem mais de você do que na realidade. Dando fazendo, parafraseando uma frase cênica, você sofre mais na mente do que na realidade. E, tipo, ele mostra realmente isso. Todos os argumentos que ele faz, tudo, se vê que o sofrimento em si é mais sobre o que você pensa sobre as coisas do que realmente as coisas são. Esse foi o livro que mais modificou meu modo de pensar, com certeza, mano, porque ele realmente mostrou pra mim que o estoicismo é muito uma coisa muito realmente fácil. Fácil não, mas prática. Muito mais prática e, tipo, realmente faz sentido o que eles falam. Não é uma somente teorias que eles criaram. Mas é bom falar também que muita gente não fala da física lógica e a ética mais abrangente dos estoicos. Que eu tive que aprender para realmente entender o pensamento de Marco Aurélio. A física deles, os estoicos acreditam que tudo é matéria, nada não é além da matéria, tanto que isso é uma coisa contra os platônicos, que eles acreditam no mundo das ideias. Os estoicos, tudo é matéria, tanto que eles não acreditam que existe uma vida pós-vida, eles não acreditam nisso. Tudo é matéria. E tudo meio que tem um ciclo, que é a lógica deles. Tipo assim, todo mundo nasce, vive bom tempo, talvez reproduza
e morre. E os filhos também é a mesma coisa. E se os filhos tiverem outros filhos, o mesmo ciclo continua. Também tem um negócio do Sol que ele nasce e põe da mesma forma. Meio que a lógica deles é meio que uma coisa cíclica. Tudo nasce, vive, termina e depois tem um recomeço. A lógica deles é meio que uma coisa infinita que começa e recomeça infinitamente. É a lógica deles. Só que essa lógica está em todas as coisas mesmo, na natureza e até no comportamento humano. Porque como a razão lógica, a faculdade lógica do mundo é uma coisa lógica, começo, meio, fim, é lógico. Então eles acreditam que o ser humano tem que ser racional conforme a natureza. Porque se as coisas são racionais, tudo é ato e consequência, o ser humano também deve ser assim. Então também eu acho que o Schopenhauer criticou eles, porque eles eram muito racionais, eles acreditavam muito na racionalidade humana. E por causa disso, eles acreditavam que tudo que é virtuoso é racional. Porque, tipo, quando você constrói algo, você está tendo algo bem construído, tudo ordenado. E quando você destrói algo, você está tendo tudo desordenado, ou seja, contra uma razão. Então, eles acreditavam que tudo que é virtuoso é é racional fazer. Então, por isso que eles acreditavam que você deve ser racional, ou seja, virtuoso, apesar dos apesais, mesmo que o mundo te faça você querer fazer coisas ruins. Mas você não deve fazer isso porque tudo que é racional é virtuoso. E como você é um ser racional, você tem que seguir a razão com tutor é universal. E tipo, isso ajudou muito na minha vida, porque meio que eu já era meio que um estoico, entre aspas, antes. Porque, porque tudo é ato consequência, e a maioria das coisas eu não controlo. Então a maioria das coisas eu só não me preocupei mais, porque meio que tudo na vida, praticamente tudo na vida, 90% da vida é coisa que você não controla. E meio que tem uma cultura, eu senti, de meritocracia, que meio que você faz as coisas acontecer. A verdade é que, na verdade, você não tem muito controle sobre as coisas. Então, a única coisa que você pode fazer é não se incomodar com as coisas, não se afligir, conseguir a apatia, não se afligir, se ter sofrimentos das coisas que você não controla. Meditações de Marco Aurélio foi um livro que mais me influenciou na minha mentalidade. Porque realmente você, vamos dizer assim, ter algo, tipo, a sua felicidade não está em algo exterior, mas está em algo interior, te dá muita liberdade. Meio que vamos dizer que tinha um peso nos seus ombros. Porque daí você percebe que nada no mundo pode ter a sua felicidade. Isso dá muito uma tranquilidade na mente. Mas, tipo, essa coisa de não se preocupar com coisas exteriores, necessariamente, pra mim é a coisa mais fácil, pelo menos pra mim. O que é difícil mesmo é seguir uma ração, a faculdade com tutor é universal, que é virtuosa. Pelo menos eles acreditam que é virtuosa. E tem muitos argumentos para considerar as coisas que você tem que ser virtuoso, mas não é o que eu quero falar aqui. Porque, tipo assim, você não se incomodar com as coisas, pra mim nem é o mais difícil. Mas tentar ser um virtuoso, apertar das coisas, isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil, tipo, disparado. Tipo assim, o mundo, ele é injusto, e você escolher ser um homem susto, mesmo no mundo injusto, é algo muito difícil. Mas, se você for realmente seguir um estoicismo à risca, você tem que ser. E não é por fé, porque os cristãos fazem por fé, né? Os estoicos vai pela racionalidade, que que, sinceramente, pra mim é mais difícil. Pra mim é mais difícil você ser um homem virtuoso pela razão, pela racionalidade, do que pela fé. Pelo menos é o que eu acredito, né? Enfim, considerações finais. O Meditação de Marco Aurélio foi tipo o livro mais que me influenciou. Não me arrependo de ter comprado ele, na verdade eu até quero ler ele de novo, porque foi um livro muito bom. Foi o melhor livro que eu já li disparado na minha vida. E foi por causa dele que eu comprei outros livros, porque eu já li o Manual de Epicteto, que eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque eu quero fazer os vídeos sobre os livros que eu já li, né? E agora eu tô lendo Cartas a Lucílio, que é as cartas de um estoico, que foram as cartas da Lucílio, né? Enfim, esse foi o vídeo ficou uma merda, né? Porque foi o meu primeiro vídeo, né? Mas só tomara que eu consiga melhorar durante o tempo. Muito obrigado por me assistirem. Até a próxima, se cuidem.